E o nosso programa está muito bom porque eu estou com um jornalista aqui, então hoje vai ser tranquilo conversar porque ele entende de mídia, né? E já está há um longo tempo, né, Rogério? Seja bem-vindo ao Mente Aberta. Já tem uma carreira boa aí na mídia, né? Prazer, cara. Já se vão quase 25 anos. Meu Deus. E por que você escolheu essa área? Por causa desde menino, sempre gostei muito, principalmente de rádio. Minha mãe fala para eu ficar mais calmo, ela ligava o rádio, Sério? então eu ficava Que interessante. E depois escutando principalmente notícia, futebol, gostava muito. E aí não tive dificuldade nenhuma de escolher a área. Né? Então, quando você foi fazer comunicação, você já queria jornalismo? Já sabia. Não titubeou entre publicidade, não. relações? Gosto muito de marketing, etc., mas não titubeei, não. Sempre fui dessa área. E na sua trajetória, dentre as diversas mídias, né, impressa, aqui a TV, o rádio, qual delas te chamou mais atenção e como é que foi a sua trajetória nessas três? E óbvio que também temos também a web, que é uma mídia nova aí, né? Ô, Cássio, olha só, eu quando fui para a escola eu pensava em me formar em um radialista, né? Eu gostava de rádio, etc. Quando eu cheguei para a escola eu me surpreendi porque se ensinava jornalismo para o impresso. Então ali eu aprendi a escrever, foi muito bom, porque a gente sai do ensino médio com uma visão assim bem longe de que é uma faculdade, etc. Eu aprendi bastante. Quando saí de lá, eu já fazia estágio em rádio. Sim. Trabalhei na Rádio Globo, que depois virou Rádio CBN. Fiquei 4 anos. Nesse meio tempo, comecei a trabalhar no Jornal Tempo. Estou lá até hoje, já tenho 22 anos. Sim, sim. Depois voltei para a rádio de novo, fiquei mais 4 anos. Então, eu trabalhei 9 anos em rádio, 22 em jornal e agora estou 1 ano em rádio novamente. Porque do tempo eu passei para o Super, do Super agora a gente tem uma rádio também, então... Estou nessa área e no meio disso tudo teve também a internet. Quando eu formei, era um computador na redação para ter internet, era novidade. Hoje a gente tem no smartphone, então a gente está passando agora aplicativo, quer dizer, a comunicação em 20 anos ela deu um salto de 200. E agora cada ano tem outro salto de mais 10 anos. Então a atualização do jornalista, ela não pode depender do curso, né, do curso formal. Ele tem que ter ser um autodidata. Porque hoje a gente vê a turma mais nova, o pessoal já nasce com o smartphone na mão, já tem essa habilidade que na minha geração não tinha. Para a gente conseguir chegar perto, a gente tem que se esforçar muito mais. Agora, quem sai da escola hoje, no próximo ano, ele já tem que dar uma atualizada. Para a gente que está no mercado há mais tempo, o bom da gente é a teoria. A gente tem uma teoria boa. Sim. Mas para a prática você tem que se esforçar mais, tem que ler mais, precisa também dos mais novos para nos ajudar. O que a gente faz com um tempo, eles fazem mais rápido. Então é legal que tem uma interação bem interessante. Eu admito que eu como na mão da minha filha direto nessas questões de web. Isso é normal. Na redação a gente tem, na minha equipe, por exemplo, eu tenho pessoas entre 20 e 76 anos. É mesmo? Que legal. Então é bem... plural, né? Então tem pessoas que são, vamos dizer assim, que tem pouca habilidade com o meio digital, apesar de todo mundo hoje mandar um WhatsApp, etc. E tem pessoas que já nasceram nessa era, não tem dificuldade nenhuma. Mas você sente diferença do texto? Porque você falou do texto, eu acho que o jornalista mais raiz, eu vou usar, sem falar do outro produto, sim, né? Sim. Mas talvez o texto seja um texto mais consistente, porque a linguagem da web ela é muito codificada. Não é difícil? Hoje a gente vê, não vou falar que as pessoas são preguiçosas, não quero usar esse termo porque é pejorativo. Mas hoje, por causa da falta de tempo, as pessoas não têm assim, não se informam com mais profundidade. Isso. Então o texto da internet, o texto dos blogs, etc., eles são bem diretos. Por exemplo, o Jornal Super é um jornal bem direto. Vamos dizer que ele seria uma espécie de internet no papel. Agora, o texto mais elaborado do jornal impresso ou de outras publicações também, você tem que se aprofundar mais. Aí você precisa de um conhecimento maior, de uma pesquisa maior, e é um outro público também, que hoje as pessoas querem ler rápido, elas não têm tempo de ficar, parar para ler. Antigamente você assinava o jornal domingo, você
tinha ali aquele O tempo, domingão. você parava e tal. Hoje não, hoje você tem a informação o tempo todo. Você está com o seu smartphone no bolso, ele vai apitar, você vai olhar, você já sabe o que está acontecendo. Então, o mundo, a velocidade de tudo mudou muito. Então, a gente não pode chamar as pessoas de preguiçosas, mas que eles não gostam de ler, não gostam. Agora, você falou que a sua trajetória primeiro foi no Globo, né? Na Rádio Globo, Sim. né? O jornal impresso foi o jornal O Tempo, Sim. né? Mas você também trabalhou com o Super Notícia. Sim. Né? E eu quero fazer um link com a sua vida cristã. Porque você é cristão de raiz também, Sim. né? Nasci na igreja. Quase não foi na maternidade, né? Não, quase não foi na maternidade. Ô, Cássio, olha só. Hoje, para o pessoal que está entrando hoje no mercado de trabalho, quem é jovem, está entrando para a faculdade também, etc., falar hoje que é cristão, que é evangélico, é muito fácil. Na sua época, Na nossa época, você andar com a Bíblia, você já era quadrado. O pessoal da minha sala me chamava de Macabeu. Ô, Macabeu. Era bem interessante. Porque a gente era como se fosse um ET. Ó, você é crente, né? Você é um ET. Hoje, infelizmente, se fala muito que é evangélico, mas o cara, ele se diz evangélico, ele sai para tomar uma birita com os amigos, o linguajar é o mesmo, etc. Aqui não estou fazendo julgamento, mas aqui hoje você não se diferencia muito. Mas a gente sofreu um preconceito maior do que se tem hoje. Então, você chega numa redação, você vai trabalhar, as pessoas começam a falar assim, mas como é que você pode fazer as duas coisas? Isso. Mas o grande aprendizado disso tudo é o seguinte, a gente tem que ser tolerante, a primeira coisa, tem que ter paciência com as pessoas e a gente deve demonstrar a fé nas atitudes. Então, você tem que mostrar que você realmente é crente no que você fala, no que você faz. Então, você conquista o respeito das pessoas pela sua atitude, pela sua postura. Aí depois você pode ganhar o direito de falar alguma coisa. Agora, tem gente que quer falar primeiro para depois... Ele não se faz ouvido, né? Não se faz ouvido. Ele não tem credibilidade. Então, com as suas atitudes, com a sua postura, as pessoas passam a te respeitar e respeitar o seu trabalho também. Mas quando falou que é super notícia, eu vou te apertar. Sim. Porque aqui a gente não combina as coisas antes, não. Tranquilo. Se ele se dispôs a vir no Mente Aberta, eu quero mesmo abrir minha mente contra isso. Manda. Porque é o seguinte, o Jornal Super, o Super Notícia, para mim é um fenômeno editorial. Um fenômeno. Sim. Porque todo lugar que eu vou, seja no ônibus, seja no escritório, tem um exemplar do jornal Super Notícia. Então ele tem uma penetração, a capilaridade é impressionante. Isso foi intencional? Isso foi uma decisão editorial ou foi um acaso? Não, é difícil você falar assim, olha, nós planejamos para acontecer isso. É claro que são várias variáveis, mas vamos direto ao ponto. O jornal foi criado em 2002. Então, quando ele foi criado em 2002, é para atender um público classe CD, principalmente porque em Belo Horizonte, principalmente na Grande BH, não tinha um jornal com essa característica. Tinha um Diário da Tarde, mas era um jornal mais envelhecido. Então, a gente fez um jornal que tem a forma e o conteúdo. Qual a forma? Tabloide, fácil de manusear. A internet ainda não tinha disseminado. Tinha acabado no Plano Real e depois no primeiro governo do ex-presidente Lula, depois FHC e Lula, então tinha sobrado um pouquinho de dinheiro no bolso. Então as pessoas tinham dinheiro agora para comprar um jornal barato, ele era 50, depois 25 centavos. A forma e o conteúdo é bem direcionado, textos curtos. Então, ele foi pensado nesse sentido. Depois veio a concorrência de um jornal dos Diários Associados, que também baixou o preço para 25 centavos, com promoções. Então, o jornal, no início, eu tenho certeza que você vai me perguntar isso, eu te falar primeiro. Então, o jornal era notícias de polícia, notícias de futebol, e notícia de fofoca e promoção. Então, o tripé dele era sangue. Né? O pessoal fala, seu jornal sai sangue. Eu cansei de, em faculdades, explicar para as pessoas o seguinte, gente, não é bem a verdade, entre aspas. Por quê? Quem está nos escutando agora fala assim, vocês são sensacionalistas. O que é sensacionalista? Tudo a gente tem sensação, nós temos sensações. Qualquer coisa que você faz na vida desperta algum tipo de sentimento. Então, por prática, viu? Eu fui editor do Super de 2005 até 2017. Uau. Então, durante esses 12 anos, o que eu vi? As pessoas gostam de notícia ruim, mas dos outros. A própria não. A própria não. Então, a pessoa liga lá aqui, aconteceu um crime aqui perto da minha casa, eu não quero falar não, mas foi isso, eu quero ver no jornal amanhã. Mas aí, alguns me ligam e falam assim, olha, aconteceu um negócio aqui, mas não coloca no jornal não, por favor.
Nós tivemos um caso agora, o dono de um grande, um dono não, né? O pai de um grande empresário aqui de Belo Horizonte, pai não, o filho de um grande empresário de Belo Horizonte cometeu um crime absurdo e aí eles tentam abafar. Não coloca isso não, quer dizer, a notícia ruim do outro não tem problema. As pessoas gostam de notícia ruim, infelizmente. Agora, o que eu falava para as pessoas? Pô, você é cristão e mexe com isso? O que acontece? A notícia ruim ela é didática. Ali eu vejo o que eu não devo fazer e mostro para o meu filho, olha, tá vendo isso aqui? Fuja. Tá vendo droga, que causa? Tá vendo bebida, que causa? Então, quando você coloca ali, quando você produz aquela notícia, tem que dar, a notícia ela não pode ser maquiada. É aquela notícia. Nua e crua. É nua e crua. Então, ela ela é didática. Quando você fala, o jornal foi planejado? Sim. Ele chega em 400 cidades de Minas Gerais. A gente roda uma média de 20 mil quilômetros por dia. É um jornal que ele é eclético, tem muitas leitoras mulheres, leitores homens. E uma coisa que é interessante, quando eu entrei lá, a gente fez uma pesquisa e nós enchemos o jornal. Além disso que tinha esse tripé, nós colocamos muita prestação de serviço. Sim. Muita prestação de serviço, muita defesa do consumidor, advogados, colunistas, inclusive o pastor Márcio Valadão, toda terça-feira escreve no jornal. O padre Marcelo, todo sábado, agora passou para domingo. O pastor, eu tenho uma coluna também, Super Fé, o pastor Jorge Linhares também escreve. Então, quer dizer, a gente atendeu a todo o público. E aí, mas por que você fez isso? Gente, o jornal ele é secular, não é o jornal da igreja, não é o jornal da boletim. Igreja, não é o boletim da igreja. É um jornal que circula em vários lugares, igual você falou, e aí no meio daquele tanto de coisa ruim, você vê defesa, você tem ali artigos de saúde, você se informa e você tem também um momento que você para e tem uma mensagem ali para você, ou seja, é um jornal democrático. Quantas pessoas falam, poxa, li tal coisa ali que foi bom para mim. Os pastores mesmo que escrevem lá me dão um retorno. Ô filho, que bênção. Quantas pessoas me param e falam, olha, li o senhor. Esse aí, o filho que benção, eu já até sei que pastor que falou o filho que benção. Tem um pastor que sempre usa isso aí, né, querido? Bom, nós vamos para um breve intervalo, o papo tá gostoso e voou o primeiro bloco, mas logo depois eu vou apertar o Rogério aqui. Pode apertar. Porque tem um negócio na capa do jornal que a gente não mencionou aqui, mas que pode trazer saia justa para muito cristão. Boa. Eu vou perguntar já, depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso Mente Aberta. Hoje está muito bom o papo, a conversa com o jornalista Rogério Maurício. Estou tendo uma aula aqui de jornalismo e de experiência editorial. Estou vibrando, estou aprendendo muito e estou esclarecendo as minhas dúvidas. Porque como belo-horizontino, como mineiro, desde 2002 eu tenho acesso ao jornal Super, né? O Super Notícia, não é isso, mano? Isso. O Rogério. E é interessante que eu confesso a você que às vezes eu tive que dar uma escondida no jornal. Eu também. Né? Porque a parte esportiva, né, é muito evidente no jornal. E quando o time ganha, não é isso? Sim. Vende muito. Vende. A parte de criminalidade é quase que da cultura brasileira, né? Essa questão do sangue, do acidente grave. Uhum. Mas tem uma outra parte que aí eu confesso a você que eu às vezes tinha que esconder o jornal por causa dessa outra parte que aparecia. Sempre uma modelo em trajes sumários. Você nunca foi apertado, e eu pensando em você como jornalista cristão e editor cristão de um jornal que não é cristão. Você nunca foi apertado com relação a isso? Várias vezes. E aí? Olha só, o jornal ele não nasceu dessa forma. Ele, nos 2 primeiros anos dele, ele era um jornal, vamos dizer assim, diferente. A partir de 2004, 2005, que ele teve uma reformulação, e a ideia de colocar uma garota na capa ali para mostrar uma beldade, vamos dizer assim, não foi da edição, foi do dono do jornal. Quem planejou, achou bonito, mas não foi o primeiro jornal que fez isso. O Diário Gaúcho, no Sul, já fazia. A Folha de São Paulo tem um jornal popular que colocava na página 2 para esconder, para não ficar na capa. E aí depois outros jornais começaram a fazer a mesma coisa. Não é que eu sou voto vencido, eu acho que isso não vem de jornal. As pessoas que distribuem, elas falavam que isso ajudava a impulsionar as vendas, principalmente para peãozada, etc, etc. Hoje, gente, quando você tem aí no smartphone, você acessa qualquer coisa e tal, então quer dizer, aquilo ali ficou quase que caricato. No meu ponto de vista, eu sou contra, mas
não ajuda a vender, no meu ponto de vista, Entendo. não ajuda. Só que eu fiz milhares dessas capas aí. Quando você tira aquele elemento, fica esquisito, fica faltando Falta alguma coisa. porque já parece que está grudado, né? E aí, deixa eu te contar uma coisa, Cássio. A gente tinha, principalmente sábado, qual que era a reclamação das mulheres, principalmente? As mulheres me ligavam, poxa, Rogério, por que você não coloca homem, então? Só coloca mulher, vocês são machistas, não sei o quê. De vez em quando até saía um homem junto na capa, e nem sempre de trajes sumários, não, às vezes com uns trajes, vamos dizer, mais normais. O que acontece? Aos sábados tinha a coluna do Padre Marcelo e as mulheres falam, poxa vida, no dia de semana você lê no seu trabalho, mas fim de semana você traz para casa, e os filhos, como é que vocês fazem? No fim de semana nós passamos uma época colocando umas mulheres mais vestidas, vamos dizer assim. A Aline Barros já foi capa do Super. Olha que legal. A gente fez uma matéria com ela e a gente colocou. E outras também. Então, quer dizer, ali não era só para... Não é um jornal que está incentivando a pornografia, mas infelizmente, a maioria assim, das capas tinha esse uso, esse recurso, que até hoje mesmo, as próprias mulheres hoje, elas também estão se conscientizando que isso é ruim para elas. E isso aí, com o tempo, isso vai mudar. Isso aí é uma questão até cultural. Agora, você fala assim, poxa, mas como é que você faz uma coisa dessa? Olha, gente, eu estou trabalhando, eu estou fora, eu tenho que ser agente do reino aonde eu estou. E, então, mas você está se vendendo? De jeito nenhum, estou fazendo meu trabalho com a maior tranquilidade. Uhum. Eu confesso a você que e o legal do tabloide é que as notícias, as manchetes são muito visíveis, né? Sim. Tem toda a linguagem jornalística para lead, para manchete, tudo. Mas às vezes eu estou numa banca de revistas, estou numa padaria, e estou vendo a manchete, eu já fico com medo das pessoas estarem pensando que eu estou olhando a mulher, não estou olhando a notícia, né? Então talvez seja uma coisa mesmo interessante, né? A se repensar, mas que bom que você já disse que é uma medida que transcende até o seu poder de decisão, né? Hoje eu nem estou mais no jornal, hoje eu estou na rádio, mas deixa eu te contar. O jornal ele não começou tendo 300 mil exemplares, passando na mão de 5 pessoas. Hoje a gente chega com um exemplar na mão, às vezes, de 5, 10 pessoas, ou seja, o jornal, num dia, tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas que ele alcança. Mas, no início, ele não era assim. Ele começou com 10 mil, 20 mil, 50 mil e alcançou, a partir de 2008, 2009, esse patamar. Hoje está um pouco menos. Mas, olha, eu fui aprendendo também fazendo. Então, por exemplo, eu lembro que no início a gente carregava a mão em chamadas para ficar mais chamativo. Você fala assim, olha, aconteceu tal coisa, a pessoa vai lá para ver o que aconteceu, etc. Eu lembro que há muitos anos, um marido, ele agrediu a mulher e parece que ela morreu, e eu fiz aquela manchete ali, mas detonando o cara, não lembro, chamei de monstro, eu sei que eu arrebentei. Você tem que usar palavras fortes, né? E aí no outro dia, esse cara foi encontrado, ele se matou e estava com a Bíblia debaixo do braço e um jornal do outro braço. Aquilo me chocou profundamente. Meu Deus! A partir daquele momento eu mudei totalmente minha visão. Por quê? Quem ali está lendo o jornal e não tem nada a ver com a notícia, quer saber a informação. Mas e a informação que tem a ver com família, que tem a ver com o outro? Pessoa, aí você se coloca no lugar do outro. Falei, puxa vida, nunca mais faço isso. Aí você começa a pensar no outro primeiro antes de você escrever. Agora, quando uma pessoa é bandido, é assassino, está fazendo aquilo porque quer fazer, aí já é outra coisa. Mas porque existe a diferença, o caso do criminoso e do bandido. Criminoso, qualquer um de nós pode cometer um crime. Você pode um dia ficar muito nervoso no trânsito, por exemplo, e fazer uma bobagem. Aí você é um criminoso, você vai pagar uma pena, às vezes seu rosto vai sair no jornal. Agora, o bandido, a pessoa que ela teve a oportunidade de não fazer e quis fazer e continuou fazendo e faz novamente, quer dizer, é diferente o tratamento. Então, tem algumas pessoas, até políticos mesmo, que são bandidos, que não merece, não estou falando que ele não merece respeito, mas não merece você aliviar, não. Então, lembrando, primeiro é João que fala isso, né? E o Rogério, além de jornalista, ele também é teólogo, né? Você fez curso de teologia, você é pastor também, né?
Então, primeiro João fala isso, né? Que o pecado tem que ser um evento Sim. esporádico na vida do cristão. Se está vivendo na parada do pecado, tem algum problema. Tem um problema. Né? Então, é isso que a gente tem que se policiar, né? Agora, é muito fácil, né, Cássio? Muitas vezes, a gente já condena a pessoa. O pessoal fala muito de jornalistas, você já condena ali no jornal. Você já julga. Já julga ele ali. Infelizmente, às vezes, a gente faz muito juízo de valor, sim. Mas nem sempre a gente tenta ficar no lugar do outro. Mas o pessoal mais novo de profissão hoje já chega com um gás maior. A gente que é mais velho, você já vai... Sabedoria. Agora, você está na rádio, né, e já trabalhou no impresso. Você já caiu em alguma fake news? Porque, como vocês trabalham com informação diariamente, nem sempre dá tempo de você fazer uma averiguação, né, de checar as fontes. Você já caiu? Olha só, a gente está falando de produção de notícia, Cássio. Uma das premissas para você divulgar qualquer coisa deveria ser a checagem da fonte. Por quê? O que é o jornalismo, gente? O que eu aprendi nesse tempo todo? O jornalista, muitas vezes as pessoas pensam que é uma celebridade, não é nada disso. É um trabalhador normal, que ele vai aonde você não pode ir. Então, quer dizer, ele é o olho da pessoa, ele representa ali o seu leitor, o seu ouvinte, o seu telespectador, aonde você não pode ir. Então ele vai lá e conta para você o que aconteceu. E ele tem que ser fidedigno ali, se distanciar o máximo possível e procurar outras fontes. Se foi ele, aconteceu alguma coisa, ele contou, ele tem que procurar os envolvidos, ouvir as partes, checar se aquilo ali... Então, quer dizer, foi lá e publicou, tá certo. Agora, quando você fala de fake news, às vezes é fabricado. Pessoas que não foram naquele lugar, ou que ouviram falar. Então, às vezes, para a gente, chega muita informação truncada. Claro que, de vez em quando, você publica algo e depois você descobre, por exemplo, que a fonte não é confiável. Quantas vezes chega alguém lá e fala assim, eu estou precisando de ajuda, e a gente faz muito isso. Fulano tem um filho que tem um problema, está precisando lá de fralda, alguma coisa, você confia na pessoa, e quantas vezes essa pessoa ela não necessitada coisa nenhuma. Então é por isso que muitas vezes antes de você publicar qualquer coisa, não é que você é ruim, não, peraí, me espera que eu vou checar se é verdade, etc. Agora, hoje na fake news, principalmente na internet, o problema não é só a fake news, é quem espalha. Então você não tem mais controle disso. Então, às vezes a pessoa pega a chancela de um jornal ou de um site confiável. Sim. E usa aquilo ali e coloca uma notícia falsa e dissemina como se você tivesse feito. Quer dizer que falsifica mesmo. Pega a logo do jornal. Sim. Que loucura. E pega. Então, o que acontece? A grande imprensa, ela criou hoje as agências de checagem de fake news. Ou seja, a Globo, diversas mídias. G1, o Jornal Tempo também. Band News também. Band News. A gente pega a notícia e fala assim, olha, essa notícia não é verdadeira. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo agora a mesma coisa. A fake news da checagem. Aí você coloca assim, olha, o Cássio foi pego ali que avançou o sinal de trânsito. Aí a gente fala assim, é fake. Aí eles pegam assim, não é fake. Pega o que seria, que a gente checou, e coloca que não é. Então já tem... Meu Deus. Infelizmente, o que a gente está vivendo hoje, nesse século XXI, e a coisa só tende a piorar, é que a informação hoje não tem mais, como é que fala? Controle. Controle. É por isso que com essas mídias sociais cada vez avançando mais, e não deve ter controle da imprensa, mas da informação a gente tem que ter cada vez mais certeza. Então, por isso que quando a gente fala assim, o jornalismo está acabando, não, pelo contrário. Uau. Pelo contrário. Por quê? Agora, quando eu pego uma informação, a primeira coisa que eu faço, deixa eu ver se é verdade. Aí eu abro um site que eu confio. Sim. Aí eu vou no jornal que eu confio, aí eu vou filtrar. Então, isso é muito importante. Você que está me escutando hoje, quando você receber no seu WhatsApp alguma informação, checa, né? Mesmo se for um irmão em Cristo, daquele abençoado. Às vezes ele caiu, né? Caiu. Principalmente na época de política agora. Puxa aí. Rogério Maurício, olha, você vai ter que voltar aqui no Mente Aberta e também no bate-papo, tá? Na hora do almoço. Eu gosto muito do bate-papo. O formato é bom.
Poxa vida, eu vi um bate-papo com o pastor Leozão que eu fiquei... Então nós já marcamos aqui, tá joia? Obrigado, o tempo acabou, mas foi muito bom. Eu aprendi muito com o Rogério aqui, Rogério Maurício, sobre o cristão e a produção da notícia. E quem sabe a gente consegue marcar mais programas sobre isso, porque é um tema muito importante. Eu quero agradecer não só ao Rogério, agradecer você também de casa que assistiu nossa entrevista, nosso programa. E te convido, sempre assista os nossos programas Mente Aberta aqui da Rede Super. Que Deus te abençoe e te guarde e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.